certinho. A Avelina com a fotinha do neném. Gente, então, boa noite a todos vocês, né? A todos no coletivo. É com muita alegria, né, e resiliência que a gente volta com esse grupo, e um grupo grande, né? O objetivo mesmo, eu acho que uma das coisas que a gente pode tirar de positivo do período da pandemia, que nós temos que tentar tirar sempre coisas positivas, foi percebermos que é possível fazer esse coletivo online, né? E a gente tem gente aqui de todos os lugares, de mais próximos, mais perto e mais longe, né? E estamos aqui. Então, eu quero agradecer a vocês por terem aceito o convite de fazer parte, espero que vocês gostem, que fiquem, que seja mesmo um grupo bastante forte, bastante unido, trabalhador, resiliente, e que a gente traga mais pessoas, né? Então, sem mais delongas, eu vou dividindo aqui com vocês e quero ir conversando com vocês a respeito do projeto e a respeito do grupo. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Alguém só me avisa se vocês já estão vendo, porque agora eu paro de me ver, né? Estamos sim, Janine. Sim. Ótimo. Então, eu pensei nesse título, né, geralzão, que vai englobar muitas coisas, e não serei apenas eu a falar, a gente tem muita gente para falar e dividir com a gente, compartilhar coisas interessantíssimas, né? Sucessos, tropeços, que eu acho que são importantes de serem aqui compartilhados. Eu já comecei a fazer algumas agendas, mas nem chamei todo mundo que eu preciso, vou chamar. E aqui, eu vou ter que voltar para... Espera só um minuto, pessoal, porque eu preciso, tem gente entrando. Da próxima vez, o Raquel, acho que eu vou colocar você para ficar fazendo, né? Porque senão eu tenho que voltar aqui. Mas tudo bem, eu vou deixar assim, que aí fica mais fácil. Acho que assim vocês também conseguem ver, né? Então, eu pensei em precisamos falar das altas habilidades de superdotação antes tarde do que mais tarde. Né? É uma provocação mesmo, né? Porque por mais que as altas habilidades no Brasil não seja coisa atual, não seja coisa recente, né? Mas uma preocupação mais virtuosa e efetiva em relação às altas habilidades, é sim uma coisa um pouco mais recente, né? Com relação aos outros alunos, público-alvo da educação especial, o aluno com altas habilidades, superdotação, ainda está sendo bastante invisibilizado dentro dos sistemas escolares de ensino, né? E não é culpa de ninguém, não, na verdade é por conta que a gente não tem o hábito de estudar sobre esse assunto, né? Para muitas pessoas isso nunca foi debatido, nunca foi falado, não se sabe disso, né? Eu mesma fui para a Unesp de Assis e foi lá por sem querer participar de uma atividade, de um mini curso, na verdade um evento em educação especial, que eu nunca tinha ido na minha vida, né, porque eu sou do bacharelado em matemática, eu não sou da licenciatura, depois sou da engenharia elétrica, ou seja, algo tão longe, né, de mim, que eu fui ver isso, né, quando eu cheguei lá, e por um acaso, né, então, assim, esses acasos é que vão dificultando realmente que essas crianças sejam entendidas, compreendidas, atendidas, que os pais tenham menos percalços, saibam compreender o que está acontecendo com os filhos e tudo mais. Então, é de tudo isso que a gente vai começar a falar, né, nessa caminhada aqui, né? E aí, então, eu vou falar um pouco para vocês, antes de mais nada, da raiz, né? Eu, em Assis, quando eu estava na Unesp de Assis, eu tinha outro projeto de extensão, tinha um outro nome,
né? E quando eu vim para Rio Preto, então, eu vim com o desejo realmente de trazer para cá também um projeto de extensão que cuidasse das crianças com altas habilidades. Mesmo sabendo que no nosso município tem um centro que identifica e atende essas crianças, né? Mas ainda existem muitas outras crianças que podem ser atendidas. E aí eu tinha vindo já do meu pós-doc e eu vim com muito essa vontade de fazer algo novo, de deixar o projeto que eu tinha lá ficou lá, era uma história de lá e trazer coisas novas, né? E eu me lembro que foi em alguma das reuniões do grupo, que a gente tinha um grupo aqui bem menor do que esse que nós estamos hoje, e que a gente batizou, fomos criando isso. Eu queria mesmo que fosse essa coisa de rede, né? Porque uma pessoa com altas habilidades, eu vou me focar aqui no estudante, no aluno, né? Ele precisa de uma rede de apoio, ele precisa de suportes, vários suportes, familiares, professores, os amigos, pessoal da saúde, enfim, é uma rede mesmo, né? E aí, então, o ano passado, eu fui buscar uma forma de fazer que a Raiz tivesse uma logo, né, uma cara, e eu queria alguma coisa que fosse assim, que a hora que você batesse o olho fosse autoexplicativo. Eu gosto de coisas assim, eu não gosto de coisas que eu tenho que se decifrar, na verdade. Eu acho que para uma marca, né, você precisa de alguma coisa que realmente seja marcante. Quem tá aí? Que seja marcante, né? E aí, então, com algumas tentativas fracassadas, alguma coisa, chegamos nessa logo da Raiz, né? Que evidencia o hexágono, a figura hexagonal, que tem muita coisa na natureza, como vocês podem ver, com esse formato, né? Inclusive aí o carbono, que está presente em quase tudo. Então, nós temos isso. E essas figuras, elas estão coligadas, né, em uma rede. Porque tem duas palavras na logo da Raiz, que é Rede de Atendimento Integral Superdotado, que para mim sempre foram muito importantes. E que ao pedir para o desenvolvedor, né, fazer a logo, eu falava assim, olha, tem atenção em duas palavras, né? Rede e integral, porque tem que ser uma rede integrada, né? Com o sentido mais amplo da palavra dela. E quando a gente olha essas figuras, eu vou até aqui olhar, mostrar aqui para vocês na tela inteira, depois eu volto. Quando a gente olha para essas figuras, né, e que tem esses hexágonos aí, a gente consegue ver, né, elas são integradas. E é isso que eu quero para a Raiz, né? Para essa rede, que ela realmente seja integrada e que os seus membros consigam, de forma integrada, atender esses alunos no que eles precisam, né? Fazer os encaminhamentos necessários para que isso funcione. Então, foi assim que nasceu a Raiz, foi assim que nasceu essa logo que vocês estão vendo aí. E ele tem alguns objetivos, esse projeto, né? Essa rede tem alguns objetivos, alguns iniciando hoje, na verdade, né? Um deles é assessorar o professor regular da sala de aula e o professor especialista, tá? Para que eles possam aprender e entender os sinais de uma criança com comportamento superdotado, né? Que instrumentos eu posso utilizar que me ajude a verificar que aquela criança realmente tem comportamentos, tem traços de superdotação em algum campo do saber, né? E ajudar as redes de ensino, pública e privada, a trabalhar em todo esse processo, né? Quando uma rede toda, né, uma escola toda está envolvida com o tema das altas habilidades de superdotação, fica mais fácil de trabalhar, né? Porque
é algo que difere um pouco, na verdade, muito, do que a gente trabalha quando a gente trabalha no campo da dificuldade da aprendizagem, da deficiência, esse tipo de coisa, né? E aí, então, a gente faz e propõe várias ações sobre isso. Eu já dei vários cursos de capacitação para professores, né? De capacitação não, de formação, né? Complementar e continuada para professores. E um mais atual que nós vamos lançar em breve é esse curso de especialização 100% em EAD, 660 horas pela Unilins e pela Unesp. Deve sair até o meio do ano, um pouco antes, sai, eu vou ter que ir lá no final, sai esse curso. Então, eu divulgo para vocês, vai estar, né, conforme as legislações, para que a gente forme realmente especialistas que possam atender esses alunos, compreender esses alunos. Um dos diferenciais desse curso é que os inscritos já recebem, ele vai ter um livro didático que a gente montou, que é a capa que vocês estão vendo aí, né? Altas habilidades, superdotação, instrumentais para identificação e atendimento na sala de aula comum e externo a ela. Então, é um livro bem interessante, com gente muito boa, que escreveu vários capítulos aí. Eu vou ter que ir lá de novo, gente, vocês me desculpem. Depois a gente tem que ver se eu consigo resolver esse probleminha aqui. Mas não tem problema, eu saio, eu volto, e eu já vou pedindo desculpa para vocês por causa disso. Então, esse curso vai ser uma graça, não porque eu estou coordenando, mas é porque depois de muitos anos mesmo de trabalho nessa temática e vendo, por exemplo, nos cursos de formação, quais eram os desejos, as dificuldades dos professores, né? A gente foi tentando fazer com que esse curso fosse contemplando e respondendo isso daí, né? E aqui nós chamamos 3 grandes nomes das altas habilidades de superdotação para fazer relatos sobre o livro, né? E eu destaco aqui um da professora Ângela Virgulin, que ela diz assim, né? O livro de Rondine Reis impressiona por sua abrangência e pela escolha de temas cruciais para o entendimento das altas habilidades e superdotação e sua aplicação prática tanto em sala de recursos quanto em salas regulares com enfoque inclusivo. No diálogo dinâmico e criativo de um professor antenado com o professor mal informado e alunos superdotados, o livro perpassa por assuntos que o professor precisa saber para ajudar o desenvolvimento do potencial desse alunado. Tem coisa que a gente não consegue controlar, né? Traz reflexões sobre diferentes teorias e formas de se olhar a superdotação, aspectos que precisam ser discutidos e avaliados se realmente queremos tirar o superdotado da invisibilidade. Então, esse relato nos deixou bastante felizes, né, por conta de ser a professora Ângela Virgulin, um nome reconhecidíssimo nessa área, mas nós temos, né, no mesmo patamar de depoimento da professora Cristina Cupertino, que vocês têm ali na rede estadual, né, um livro muito citado dela e da Denise Breiro, e também da professora Lúcia Sabatella, que desenvolve um trabalho belíssimo na região sul do nosso país, né? Enfim, então é isso, é uma forma da gente estar trabalhando no objetivo de formar professores, de ajudar esses professores a entender e compreender e atender esses alunos. Somente quando os professores começarem a pensar sobre esse assunto, né, é que a gente consegue fazer alguma coisa mudar, né, a larga escala, tá? Outros objetivos da RAIS é assessorar profissionais da área clínica e da saúde,
né, que, em geral, estão envolvidas no processo multiprofissional de identificação dessas crianças. Então, quando uma criança é encaminhada da escola para o setor da saúde, em geral, ela vai cair, clínico também, né, ela vai cair no psicopedagogo, ou no psicólogo, ou no neuro, um pediatra, e muitas vezes, né, eu trabalhando dentro da psicologia, como eu dei aula lá há vários anos, né, alguns alunos saíram de lá por conta do meu projeto de extensão que trabalhava isso lá, né, mas fora isso, esse assunto não era tratado em nenhuma disciplina do curso de psicologia, né? Então, assim, como se quer que um psicólogo consiga entender um aluno que vai chegar lá, às vezes, com queixa, né, que se assemelha a um TDAH e vai diferenciá-lo de um TDAH com altas habilidades de superdotação? Precisa conhecer, pelo menos, os traços gerais dessa criança, né? Possibilitar formação inicial aos discentes de graduação sobre altas habilidades de superdotação. Eu sempre tive muita preocupação com a formação complementar dos meus alunos de graduação nessa temática, né? Principalmente os alunos de pedagogia e os alunos de licenciatura, e quando eu estava lá na psicologia, os alunos de psicologia. Porque se for uma disciplina de 60 horas, ou se forem cursos pulverizados, mas eu acho que as universidades precisam tratar esse tema, né, nos seus conteúdos, justamente para isso, para que esses recém-formados ou futuros formandos, né, possam, ao chegar no seu local de trabalho, saber que eles vão encontrar ali, desde que eles estejam sensíveis para isso, alunos com alta habilidade de superdotação, né? A gente realmente não dá atenção para aquilo que a gente desconhece. É mais difícil, né, dar atenção para aquilo que a gente fica no desconhecimento. Então, a partir do momento que você conhece, você se abre para, né, o entendimento e o atendimento. Deixa eu ver aqui. E aí, nesse campo, já faz 3 anos, né, que eu tenho desenvolvido aqui uma disciplina optativa dentro da pedagogia, aqui na Unesp de São José do Rio Preto, e também para os licenciados, né, o que me deixa bem feliz, né, apesar de, desde 2018, né, esse ano também eu vou ministrar essa disciplina, e por mais que eu tenha um número pequeno de interessados, porque é uma optativa, então só vem para ela aqueles que têm interesse, e só ficam nela aqueles que se despertaram para o assunto, nem todo mundo fica, né? Muitas pessoas ainda não acreditam também, têm dificuldades para muitas coisas que nós vamos tratar aqui, né, de entender que essas crianças precisam de mais, né, elas precisam de ajuda. Enfim, tem vários mitos sobre esse assunto, e por mais que nós tenhamos aqui um número pequeno de pessoas que passaram por nossa disciplina, eu acredito no poder da formiguinha. Nós já tivemos belos relatos de alunos, ex-alunos que passaram por essa disciplina e que já estão utilizando os conceitos que a gente viu lá na sua prática. Isso, para mim, tem um valor indescritível, né? Então, poderiam não ser esses, né? Nem esses poderiam ter passado. Então, a gente vai fazendo isso. E é tão importante, porque se a gente pensar numa plataforma que nós temos aqui na Unesp, né, na Unesp toda, que é o Moodle, em que a gente cadastra as disciplinas, e para colocar materiais e tudo mais. Hoje a gente tem bastante o Google, o Classroom também, né? Mas ao buscar altas habilidades, superdotação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, nós encontramos apenas três plataformas ali, né? 3 lugares de disciplinas, na verdade. 2 são minhas, uma na graduação, uma na pós-graduação, né? Então, assim, eu vou insistindo,
né? Eu vou insistindo, uma hora isso se alastra. É isso que a gente deseja, né? É isso que a gente deseja. Perdão aqui. Um outro objetivo nosso são com os pais, né? Esclarecer os pais quanto aos direitos legais que a sua criança possui, formas de procurar o atendimento educacional especializado, além de proposição de grupos focais com os pais. Eu ainda não montei isso, não tínhamos tanto, agora eu espero que a gente consiga fazer isso, mas uma parte bem fragilizada de todo esse processo, né? Ter uma criança com altas habilidades, superdotação em casa, não é algo fácil também, como muitos podem acreditar ser, no sentido de que, é uma benção, eu não preciso fazer nada, eu ganhei na loteria, né? Agora eu consigo uma ascensão, alguma coisa assim, né? Não é isso, ok, gente? É ter uma criança que vai também sofrer muitas vezes bullying, preconceito, não vai ser reconhecida, entendida, vai se frustrar. Tem N fatores, N características que a gente vai trabalhar e a gente vai ouvir os relatos, né? Nada melhor do que os pais e as mães falarem sobre os seus filhos, do que eu ficar falando do que eu leio na teoria, do que eu vejo no atendimento com eles. Né? E aqui um estudo de caso nosso aqui, só para vocês terem uma ideia da grandeza dos problemas que esses pais enfrentam, né? Aqui é um desabafo de uma mãe falando assim, na delegacia de ensino eu tive uma decepção muito grande, porque quando cheguei lá, achei que fosse encontrar pessoas preparadas para lidar com a situação. Assim como a gente vê o amparo para problemas como, por exemplo, o autismo. Na sala da Sol, a aluna que a gente está trabalhando aqui, é claro que é um nome fictício, tem um caso. Estão dando total apoio, total recurso, mas não acontece o mesmo para quem tem altas habilidades. Então, eu percebo que os pais ficam completamente à deriva, não sabem o que fazer. O que me foi passado lá é que aqui no nosso município não adiantam a criança. Eu questionei, mas como assim não fazem o adiantamento? Existe a lei. A resposta que eu tive foi muito decepcionante. Me disseram que, apesar da lei existir, ela não era aplicada. Tem vários fatores aqui, vários fatores, né? Um deles é o que o nosso autor aqui fala, que muitas vezes os pais vivenciam o drama de verem seus filhos sem o devido atendimento, somado a uma sensação de impotência por não promover o suficiente para eles, né? Isso acontece mesmo. Não se está em discussão aqui que não se deve atender os demais público-alvo da educação especial. Nunca levantarei essa bandeira, jamais. Não é isso. Mas existe um indivíduo, né, um perfil de aluno dentro da educação especial que ele ainda é invisível. E se é ele, é esse o aluno com altas habilidades de superdotação, né? Em questão das deficiências, os demais público-alvo da educação, apesar de nós termos ainda muita coisa para galgar, nós conseguimos já resolver muitas coisas, né? Não foi fácil quando isso se deu no início desse atendimento, né? Quando essas crianças passaram a frequentar realmente as salas de aula comum, mas, assim, foi com muito esforço, muita pesquisa, que se conseguiu mesmo trabalhar, e hoje nós temos muitos frutos já colhidos. Vamos ainda ter que fazer muita coisa teremos que fazer, né? Mas a gente já não está no total escuro. Temos algumas coisas ali já iluminadas. Agora, para as altas habilidades, algo que seja alastrado para as escolas, né? E não pulverizados, como a gente vai falar depois, né? Nós ainda estamos bem longe de conseguirmos isso daqui, né? E se existe lei, realmente existe a lei para as crianças com altas habilidades, ou público-alvo da educação especial, e a aceleração e tudo mais, ela é uma lei muito bonita, na verdade,
né? Mas a lei por si só não se faz na prática, né? Quem faz a prática da lei são as pessoas. E aquilo que é o que eu estava falando, aquilo que a gente desconhece, não sabe por onde começar, às vezes o caminho é tão moroso que a gente se perde no meio do caminho, né? Então, assim, não há culpados nesse caso, não é isso. Há realmente desconhecimento, há realmente falta de assessoria, de ajuda para que a coisa seja feita, né? Nesse caso, a ajuda veio da parte jurídica mesmo. Nós tivemos que entrar com o processo jurídico, fazer esse pedido e essa criança foi adiantada, foi acelerada, né? Mas isso é um caso, assim, extremo. Não se espera que chegue nesse caso, né? Há outras tantas possibilidades que podem ser feitas antes de chegar nesse caso, né? Da judicialização. O bom é que não se chegue nesse caso, mas se é necessário, a gente também tem assessoria nesse caso aí de alguém que faz para nós essa parte judicial. Deixa eu ir lá de novo. Deixa eu ver aqui. Tá. Cadê? Eu tirei um pedaço aqui. Então, eu tirei um pedaço aqui, mas é importante, depois, um dos objetivos que eu acabei tirando, foi sem querer, como último objetivo, é levar mesmo a nossa discussão para a comunidade, para a sociedade, né? E eu tinha colocado aqui alguns logos, saiu, depois eu mostro para vocês, né? Mas no sentido de estarmos no Instagram, estarmos no Facebook, estarmos nos jornais, estarmos nas revistas, estarmos nos podcasts, nas nossas listas, né? Precisamos que este assunto seja realmente debatido, seja conhecido, nessa linha de que aquilo que a gente não conhece ou não conhece bem, a gente não tem como, né, tem mais dificuldades de atuar, né? Então, eu já peço para vocês acompanharem a gente vai, tem já alguma coisa lá, mas a gente vai agora começar a alimentar mesmo as nossas redes sociais, nós teremos um canal no YouTube também, né, para colocar essas nossas reuniões. Aliás, aqueles que têm traquejo nisso e que puderem depois falar até com a Raquel, que está aí, né, para que possa nos ajudar, porque a gente não faz nada sozinho. Eu consigo montar esses slides e falar com vocês, mas tem muita coisa daqui que a gente precisa de ajuda. Até mesmo, por exemplo, eu até hoje não patenteei a RAIS. Se alguém souber desses caminhos, tiver um parceiro aí para que a gente possa fazer isso, ou seja, o sentido mais amplo da RAIS, ser uma rede integral. É isso que eu estou chamando vocês hoje, para serem conosco, ok? E aí, então, já iniciando um pouco, né, da nossa fala, já que nós chegamos nas mídias, naquilo que é divulgado, nem sempre as pesquisas que nós fazemos nas universidades, né, chegam lá para os professores das redes públicas e privadas, enfim, aqueles que realmente fazem a coisa acontecer, né? Mas a mídia, ela tem tanto poder de levantar um assunto, quanto também derrubar o assunto. E a mídia gosta muito dessa palavra. Se vocês olharem para essas capas atentadamente aqui, vocês vão ver que gênio, 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 tudo é gênio. Gênio, só se fala de gênio. A Linda do Chacrinha fala chacrinha, gênio ou louco, né? Essa palavra tem muita essa ligação, né? Quando a gente vai para as histórias dos testes psicológicos, a Avelina depois pode falar isso melhor para nós, num momento, né, Avelina, mais adequado, né? Os testes iniciais... Os testes iniciais, nessa linha, vinham muito para se separar, né, os inteligentes dos débeis,
né, dos retardados, na verdade, se falava muito essas palavras, né? Então a gente tem muito isso. E aqui, quando a gente está trabalhando de alta habilidade e superdotação, é óbvio que a gente vai falar muito sobre nomenclatura e tudo mais, mas só fazendo um adiantado aqui, nós não estamos procurando gênios, né? Todas as vezes que nós nos dirigirmos a algum professor e falar alguma coisa no sentido assim, você tem alunos superdotados com as habilidades na sua sala? E ele devolver uma resposta assim, não, eu não tenho gênio na minha sala, né? Ali tem um equívoco de conhecimento, né? Ou falta de conhecimento ou esclarecimento sobre o assunto. O gênio demora muito para se formar, para aparecer, né? E alguns desses gênios que vocês estão vendo aqui, né, sofreram bastante problemas no contexto escolar. Alguns foram tidos até como retardados, né, com problemas sérios de dificuldades de aprendizagem. Então, não é esse caminho que a gente quer ir, né? A gente quer estar na mídia, realmente, mas trazendo informações importantes, relevantes, esclarecedoras, com um linguajar que realmente entre, né, em todas as comunidades. É isso que a gente quer, né? Então, nós vamos tirar um pouco essa visão da genialidade, porque não é esse caminho que nós vamos trilhar, ok? Nós não vamos trilhar. Óbvio que depois a gente vai voltar, vai falar melhor sobre isso. Hoje é só um tira-gosto, vamos assim dizer, né? Então, existem muitos estereótipos dentro do universo da superdotação, né? Como se esse lado aqui que vocês estão vendo, o lado direito aqui fosse o dos altas habilidades, e esse outro aqui, o lado esquerdo, né, da criança baguncenta, ou da criança ali que parece que está desligada totalmente, deve estar enfadonha, alguma coisa assim, né, nunca pudessem ser candidatos a altas habilidades de superdotação, né, e ali ainda um estereótipo do sexo, né, como se os meninos pudessem ir para a ciência, para as engenharias e para tudo mais, e as meninas tivessem que ser criadas mesmo para coisas de meninas, não é assim? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, vai para a pedagogia, vai para ciências um pouco menos dura, como a gente fala na academia. Esses e outros tantos são estereótipos que, ao estudarmos mais a fundo esse tema, vai caindo por terra, né? E a gente vai conseguindo ter uma claridade sobre esse assunto, e é isso que a gente espera aqui, com as nossas reuniões, e propondo isso para que os outros também possam ver, né? Então, eu trago aqui algumas crianças, né? Eram crianças, agora já são todas adultas, né? E eu pergunto para vocês assim, quais você considera os candidatos a serem altas habilidades de superdotação? Olhando, não sei se vocês conhecem ou não, aqueles que conhecem, guardem aí um pouquinho, por favor, mas aqueles que não conhecem, olhando, quais vocês falariam assim, eu acho que o número 1, 2, o 3, o 8, o 5, não sei. Quem? Vocês arriscariam? Podem abrir o áudio. Podem se arriscar. Boa noite, gente. Eu sou a Merlanda, do Maranhão, de Açailândia, no Maranhão, região sudoeste do Maranhão. Olha, que legal! Bem-vinda! Obrigada. Eu, claro, não arriscaria, eu coloquei aqui o 8, mas, na verdade, todos eles. A gente já faz os estudos sobre as habilidades de superdotação há um tempinho, a gente ainda não tem algo muito estruturado, mas, assim, não tem um perfil, né? Não tem um perfil. Quando eu coloquei o 8, é porque, assim, uma coisa que, pelo pouquinho que de experiência que eu vi, os meninos que eles têm uma sensibilidade auditiva com som.
Inclusive, tem algumas psicólogas, colegas minhas, que elas disseram que às vezes também podem se confundir com o autismo, que inclusive o autismo de grau leve, né, que antes era chamado de síndrome de Asperger, ele também tem uma tendência. Mas eu não arriscaria dizer um específico, porque todos não têm um perfil, né? Acho que não tem um perfil. E tem a questão da dupla excepcionalidade também. Muito Legal. prazer estar aqui, viu, professora? Eu que agradeço. Obrigada por aceitar o convite, né? E estar aí de tão longe, tão perto com a gente. Que legal. E é exatamente isso, né? Quando nós falamos de crianças com altas habilidades, superdotação, né? Diferentemente dessa menininha lindinha aqui do número 2, né? Ela tem um fenótipo que identifica que ela tem alguma deficiência, a gente consegue caracterizar, né? Porque a própria deficiência tem esse fenótipo que a caracteriza, tá? E ponto. Ela tem essa deficiência que a gente consegue ver. Ela pode ter altas habilidades? Pode. Qualquer um desses aí, qualquer um deles, né? O 8, ele tem TEA, e a gente vai ter uma mesa lindíssima, que eu já deixo aqui para vocês, no dia 18 de março, eu falei que não sou eu só que vou falar, né? Mas que vai trabalhar da dupla excepcionalidade, ou a dupla condição, né? Duas convidadas fabulosas, uma pesquisadora da área e uma mãe TEA com altas habilidades, uma mãe de 4 crianças, sendo 3 TEA com altas habilidades, tá? Então não percam, né? Então tem isso, existem, e aí então eu vou falar um pouco das características de alguns desses aqui para vocês, ok? De algum desses aqui para vocês. Eu primeiro, o número 1, brasiliense de 18 anos, é o advogado mais jovem do país. Aqui, ele estava em Harvard, ele foi visitar Harvard. E aqui ele fala assim, ó, poucas coisas me dão mais prazer na vida do que advogar por uma ideia. No direito, eu posso colocar isso na prática. A frase de Mateus, o mais jovem advogado do Brasil, na última sexta-feira, dia 27, isso daqui foi em 2018, na OAB, sua carteira profissional, perdão, eu me perdi aqui na coisa. Aos 18 anos, Mateus graduou na UNB e foi aprovado no exame da ordem. Aqui ele disse, ó, a trajetória acadêmica do advogado começou em 2014, quando foi aprovado no vestibular da UNB com apenas 14 anos. Ele não poderia matricular-se na universidade porque ainda cursava a 8ª série, atual 9º ano, do ensino fundamental. Mas uma liminar, mais uma vez, né, permitiu que ele entrasse na faculdade contanto que passasse em uma prova com conteúdo do ensino médio em 24 horas, devorou 3 anos de materiais escolares e concluiu a etapa. Aí, lá na universidade já, ó, com 256 créditos previstos, estágio e monografia, o curso de Direito em um dos mais concorridos da universidade. O sistema eletrônico da UNB indica que, normalmente, os alunos têm entre 5 e 8 anos para concluir o bacharelado. Mais uma vez, Mateus decidiu que o prazo era longo demais, acumulando matérias, cursos de verão e atividades extra-classe, ele foi autorizado a concluir o curso em 4 anos. É o típico superdotado acadêmico. É o típico superdotado acadêmico. Nós teremos relatos aqui de mães que têm filhos com esse perfil, né? São os devoradores de conhecimento. Eles devoram conhecimento, né? Não é árduo. Foi cansativo ele ter que estudar isso e fazer? Foi. Né? Mas o prazer que ele teve nisso supera esse cansaço, que é mais físico do que o cansaço que ele tem para conhecer, para ultrapassar barreiras. Né? É o típico acadêmico que não aguenta mesmo, ó, ficar ali mais 3 anos do ensino médio para entrar numa faculdade que aquele era o objetivo dele. Então, esse é o perfil do superdotado acadêmico.
acadêmico. Nós vamos ter relatos de casos assim. Aqui nós temos a Marla, uma pintora prodígio. E o prodígio é aquela criança que ainda na fase infantil, né, na fase inicial ali, ela tem um desempenho como se fosse de um adulto. Isso é ser prodígio. Todo prodígio ou todo precoce será um superdotado? Nem sempre. Mas todo superdotado foi precoce, né? Nós temos relatos teóricos sobre isso daí, né? Marla não é brasileira, ela é americana, e aí a história dela é um pouco assim. É uma pintora da arte abstrata, nascida em Nova York nos anos de 2000. Segundo os pais, com menos de 2 anos, ela fez sua primeira pintura. Em 2004, com apenas 3 anos, Marla ganhou uma exposição numa galeria. No primeiro dia da exposição, compareceram cerca de 2.000 pessoas e suas 24 obras, então preste atenção, com 3 anos ela já tinha 24 obras, né? Foram arrematadas por um valor bastante substancial, como vocês podem ver ali. Marla chegou a ser comparada pelos críticos com artistas relevantes como o Picasso. Por outro lado, devido à sua pouca idade, suas obras também receberam duras críticas de pessoas que duvidavam do talento da menina. E ali ainda no canto fala-se assim, segundo a família, a história começou quando Marla tinha cerca de 2 anos e perguntou ao pai se ela poderia pintar. O pai deu-lhe uma tela e um pincel e disse, vá brincar. Perdeu a infância? Pouco provável. Né? O que uma criança na infância tem que fazer? Brincar? Brincar do quê? Como ela era menina, ela tinha que brincar de boneca. Brincar do quê que ela teria que brincar? Ela estava brincando com os pincéis e as telas. Ela tinha influência da família? Tinha influência da família. O pai trabalhava com isso, né? Mas quantos artistas plásticos nós conhecemos, né, cujos seus filhos não seguiram a carreira dos pais? Quantos médicos brilhantes nós conhecemos, cujos filhos não seguiram a carreira dos pais? E assim por diante, né? Então, assim, o ambiente influencia, um ambiente enriquecido favorece, nós já sabemos que sim, né, que tem a parte genética e a parte que é do ambiente. Mas, se ela não tivesse ali instalado nela alguma coisa no cunho genético, né, mesmo que ela tivesse nesse ambiente enriquecido, ela poderia não se destacar como ela se destacou. Né? Ela poderia não se destacar. Depois a gente vai se aprofundando nisso. Aqui é só um início. Esse eu gosto por demais, conheci essa pessoa, tenho, assim, muita admiração por essa pessoa. E aqui tem um trecho de um texto que eu acabei de publicar sobre ele, depois eu vou passar para vocês o artigo, para vocês lerem, que fala assim, ó, na escola era controverso, rebelde, nunca aceitava as coisas pacificamente. Tirava 10 com o professor de artes e tinha desempenho deficitário nas outras matérias, causando desconformidade entre os professores. Disléxico, nunca se interessou por matemática. Língua portuguesa, achava difícil. Seu interesse era desenhar. Desenhava sempre, em qualquer lugar, com qualquer material. Giz, tinta, caneta, com um pedaço de lajota, no asfalto, nos muros, durante o intervalo de atendimento de um cliente e outro na padaria de seu pai. Os pais achavam que ele não ia dar em nada, que ele deveria pegar na enxada ou ajudar o pai a fazer pão. A mãe disse que desde criança ele tem esse dom, mesmo que eles não tenham valorizado isso na época. Quase expulso da escola aos 16 anos de idade,
foi a intervenção do professor de artes, que sempre o via como um aluno bonzinho, ao sugerir sua autorização para pintar os muros do colégio, como forma de pagar a sua pena por ter soltado uma bombinha no banheiro da escola. E também como alternativa para estimular seu interesse pelos estudos, que seu grafite, que o resumia até então a posição de um vândalo pichador de paredes, ganhou visibilidade e Alemão Arte despertou para as artes plásticas. Né? Esse é um menino muito interessante. Vou lá, gente, socorrer alguém que chegou lá. História muito interessante. Ah, não tem aqui. Onde que eu vejo quem entrou? Agora não dá. Quando chamar de novo, eu venho aqui. Né? Eu gosto demais da história do alemão. Raquel, a gente vai ter que resolver isso depois, de algum jeito. Né? Para você ficar livre aí e fazer para mim aqui. Muito bem. Alemão, né? Esse menino que quase foi expulso, que foi salvo pelo acaso de encontrar um professor, ó, aos 16 anos. Quantos professores de artes ele já tinha passado pela vida dele? Até chegar esse professor que viu nesse menino algo que o despontava, algo que o destacava positivamente, para além daquela dislexia que ele tinha. Né, e que dificultava. Os professores, ele não foi identificado como disléxico na escola. Só depois que ele saiu é que ele fez teste, que ele foi entender sobre isso que ele fez. Ou seja, ele passou a vida dele escolar, né, disléxico, sem ser identificado com dislexia, né, altamente criativo, ele é um produtivo criativo. Nós acabamos de ver antes dele, né, antes da Marla também, né? Um acadêmico, e aqui nós temos 2 produtivo criativo, né? Então, ele é um produtivo criativo, ele é um perfil, esse perfil de superdotação, produtivo criativo, é muito mal visto na escola, em geral. Eles passam por muita dificuldade. E no caso dele, ele tem dupla condição. Ele tem uma dislexia que, além de dificultar o aprendizado dele, não era vista, não foi identificada. Então, no artigo, eu falo bem essa parte, né, dos relatos que ele dizia, né, que, assim, os professores, ele ficava no canto da sala, lá no fundo da sala, e os professores deixavam ele lá, porque pelo menos ele não dava trabalho. Ele diz que a dificuldade dele, o problema que ele sentia, a tristeza dele, era no momento que ele tinha que fazer prova. Ele tinha que mostrar o que ele aprendeu e ele não tinha aprendido nada, porque a linguagem que se usava, ele não entendia, né? E extremamente criativo, né? Esse rapaz, hoje um moço de 30 e poucos anos, né? Só para vocês terem ideia, ele já expôs em mais de 40 países, né? Em mais de 40 países. Aqui tem algumas das obras dele, tem ele aqui com os pais, bem simples, né, a casa simples, o ateliê dele também, e eu vou aumentar aqui para vocês, né, e as telas dele é incrível, né, essa cor, essa coisa, ele diz assim, nos relatos dele, que é como se ele tivesse caixas, e que ele fosse abrindo, as coisas vão sendo criadas, que ele tem, assim, nunca cessa o poder dele de criação. É muito interessante. E essa imagem aqui do meio é o primeiro esboço que ele fez, é do avô dele, que foi a primeira pessoa que ele falou assim, meu filho, segue essa carreira porque você tem talento. Né? Então, assim, é o típico aluno que nasceu para não ser visto na escola. Né? A menos que tenha um professor que faça aquilo que esse professor fez. E o professor fez o quê? Identificou que esse menino tinha um talento, né? E aí o ajudou. Que é esse o nosso papel, né? Se eu não sei, por exemplo, pintar e ajudar um aluno que tem o talento que ele tem,
mas será que eu, Karina, não conheço alguém nesse ramo que pode ajudar esse aluno? É isso que a gente faz, é isso que a gente propõe aqui. E acho que o último aqui, o último, eu falo do Giovanni, né, aquele menininho número 3 de lá. O Giovanni, lá no campus da USP, ele é professor da USP, né? Altas habilidades, e essa é uma matéria que eu indico muito para vocês, é uma matéria de 2016, que saiu na revista Época, fácil de achar, se vocês colocarem esse título, vocês acham facilmente, vale muito a pena ler. E o título da matéria é O que a história de 2 superdotados revela sobre o Brasil. Eles foram colegas de classe, um é pesquisador da USP e outro está na cadeia. Suas vidas difíceis mostram como o país desperdiça seus talentos. Embora, né, eu acho um pouco pesado essa coisa do desperdiçar talentos, porque uma coisa é eu ser superdotado, uma coisa é o que eu faço com a minha superdotação, por isso mesmo que a gente tem que orientar esses alunos, porque são inteligentes suficientes, né, para serem também captados para coisas que não são tão produtivas assim, igual o caso do alemão, que eu estava falando para vocês, que vocês vão ver lá no artigo, né, ele já estava indo para um caminho que não era produtivo para ele, né? Ele teve que ter esse apoio desse professor que falou assim, olha, você é tão talentoso, por que você não usa esse teu talento para coisas que realmente vão chamar a atenção positiva das pessoas, né? Faça coisas que vai agradar as pessoas. Então, ele precisou desse chacoalhão, né, e dessa situação. Então, essas crianças, por mais inteligentes que elas sejam, é errôneo achar que elas não precisam de encaminhamento, que elas não precisam de suporte, que elas não precisam da rede que a gente está querendo montar aqui, né? Então, esse é um caso. O Giovanni conseguiu trilhar um caminho positivo, o seu amigo não conseguiu. E aqui eu trago um trecho, mas depois eu vou falar de outro trecho que eu não coloquei aqui. Giovanni fala assim, ó, Giovanni tentou se controlar, mas era, afinal de contas, um menino de 7 anos e entediado. E aí eu já vou perguntando para vocês, ou, na verdade, estimulando vocês a pensarem, né? Principalmente aqueles que são professores, e os pais também, quando os filhos falam assim, eu não quero mais ir para a escola, eu não aprendo nada lá, não tem nada interessante. Esse entediado é isso daí. Pior do que a bagunça eram as perguntas de que ele, às vezes, fazia sobre cálculos matemáticos que não faziam parte do programa do ano. A professora interpretava essas perguntas como provocações. E Giovanni acabou sendo mandado para a psicóloga da cidade, com o consentimento da mãe, que sempre estranhara quanto seu filho era diferente, levar o menino para pai. E ele frequentou a pai durante vários meses lá, um período bem interessante, né? Então, assim, olha só quanta coisa nesse meio, né? Crianças muito curiosas, crianças ali que tem essa curiosidade aguçada, ou as crianças, principalmente as acadêmicas, né? Que leem muito, consomem muita informação, né, e perguntam, às vezes, coisas que extrapolam o que está sendo tratado na aula do dia, né, alguns professores podem entender isso como uma afronta, como um desafio, como um desacato, uma falta de educação, né, e é muito pelo contrário, né, então tem total desconhecimento. Ele e o amigo, né, voltando um pouco da infância, se perdeu a infância porque só estuda, alguma coisa assim, poderiam falar, né, a hora que o Giovanni encontrou esse amigo, conheceu esse amigo, né, foi sinergia na hora, porque ele também era altas habilidades, e aí eles passavam o intervalo, né, discutindo coisas, por exemplo, eles estavam aprendendo equação do primeiro grau, e eles passavam os intervalos estudando equação do segundo grau, estudando coisas para além, né? Alguns poderiam pensar assim,
2 meninos com problemas ali, isolados, tristes, alguma coisa assim. Muito pelo contrário, né? Era um momento que eles realmente tinham troca e que eles dividiam ali, né? Infelizmente, um não teve, né, estrutura para fazer dessa inteligência algo positivo para ela. Então, esse caso, né, de falar que suas difíceis vidas mostram como o país desperdiça seus talentos, né, a gente precisa pensar primeiro no desenvolvimento dos talentos, nos desenvolvimentos das altas habilidades de superdotação para o bem-estar da pessoa. Tá? Se ela vai devolver isso em forma de algum benefício, né, para a sociedade, isso já é outra história. A gente não pode colocar isso na ponta do lápis no sentido de que ser uma coisa obrigatória. Eu vou investir nessa criança para que ela possa desenvolver a sociedade depois. Temos esse desejo, né, que as pessoas estudem mais, aprendem mais e devolvam isso. Mas, gente, isso fica realmente a cargo das decisões da pessoa. Cabe a nós instruirmos, auxiliarmos nesse processo. Né? Então, dessas crianças que eu mostrei aqui para vocês, né, e poderia falar de mais, mas algumas aqui, né, o que fica é que a gente precisa pensar mais em qualidade e menos em dificuldades, mais no que existe e menos no que falta. Essa não é uma fala minha, é uma fala de uma das pesquisadoras também bastante importantes no contexto nacional e internacional, a Genter, né, que fala isso, e é uma fala muito marcante, né, porque quando a gente potencializa a dificuldade da criança, a gente deixa de ver as suas qualidades, deixa de encontrar aquilo que ela tem de positivo. Se nós voltarmos no caso do alemão, né, o artista plástico disléxico, né, o que aconteceu? O contexto, os professores, com exceção desse professor de artes, né, que não foi o primeiro dele, já tinham passado outros, então vamos tirar ele da brincadeira, né? Os professores do alemão potencializaram o que ele tinha de dificuldade, e ao fazer isso, deixaram de ver a sua potencialidade. Então, eu acho que essa frase, ela vem muito na consonância do que a gente está falando aqui. É preciso pensar mais em qualidade e menos em dificuldades, mais no que existe e menos no que falta. Quando nós acessarmos as qualidades das crianças, os potenciais dessas crianças, e começarmos a trabalhar ali, suplementando isso, né, potencializando isso, com certeza nós vamos conseguir trabalhar também as dificuldades que essa criança pode ter em outras áreas, né? Porque aqui eu já adianto que é errôneo pensar que uma criança com altas habilidades, ela é boa em tudo. Não é, né? Ela é boa naquilo que ela tem interesse, aonde ela tem uma habilidade superior, e ela pode ter deficiência ou dificuldades em outras áreas. Como nós vamos ver no próximo painel, que vai ser no dia 18, né? Que nós vamos trabalhar a dupla excepcionalidade ou a dupla condição. Então, nós vamos ver que tem alunos que precisam ser complementados naquilo que eles têm dificuldades e suplementados naquilo que eles têm de maior habilidade. E suplementar é fazer com que o aluno fique cada vez mais diferente, é afastá-lo cada vez mais da média, é subir o sarrafo para esse aluno. Então, é isso que a gente trabalha aqui. Então, as pessoas com altas habilidades, e aqui vocês têm 3, né, apenas 3 exemplos, né, a gente já consegue ver que não pertence a um grupo homogêneo de pessoas ditas sobrenaturais, exóticas, esquisitas, com problemas socioemocionais, etc. Não. Na verdade, trata-se de um grupo heterogêneo. Por isso mesmo, é tão difícil identificar essa criança, mas a gente tem que aprender a identificar traços gerais, pelo menos, para que a gente não deixe elas passarem. Porque não tem um estereótipo único que a gente coloca naquele molde. Entrou, não entrou, não é. Não é isso. É um grupo heterogêneo.
vocês têm aqui 2 acadêmicos e 2 produtivos criativos, completamente diferentes, ok? Então, é um grupo heterogêneo, com características diferentes e habilidades diversificadas, diferem uns dos outros por seus interesses, estilos de aprendizagem, níveis de motivação, de autoconceito, características de personalidade e de suas necessidades educacionais. Esse tal dessas características de personalidade, gente, é algo fundamental que atravessa, né, as altas habilidades. Porque eu posso ser um produtivo, eu posso ser um acadêmico quieto, fico na minha. Mas eu posso também ser alguém, né, que questiona muito, que fala muito, que incomoda muitas pessoas. Isso não tem nada a ver com a superdotação, tem a ver com a característica de personalidade da criança. Características da personalidade da criança, né? Mas isso atrapalha muito na identificação dessa criança, porque tudo embola, né? E a gente não consegue distinguir uma coisa da outra. Então, quando a gente vai estudando as características, é que a gente vai conseguindo separar, né, o que é da personalidade e o que é traços de altas habilidades. Então, as características gerais de uma criança com altas habilidades ou de uma pessoa com altas habilidades, eu gosto muito de usar esse exemplo, porque eu acho que fica fácil da gente entender. A gente tem que aprender a separar os bons alunos dos alunos com altas habilidades de superdotação. Não significa que os bons alunos não precisam de atenção. Não levanta essa bandeira de jeito nenhum. Ah, mas por que então enriquecer para as altas habilidades e não para os demais? Eu adoraria, e o ideal seria que as escolas fossem o mais enriquecido possível, um ambiente extremamente enriquecido. Todos ganhariam, né? O Renzulli é que fala que a hora que a maré aumenta, todos os barcos aumentam. E aí eu faço a analogia da maré, é o nível da escola, né? Ela é enriquecida, aumentei a maré, né? E os barcos são os meus alunos. Vão todos. Uns vão subir mais, outros um pouquinho menos, mas todo mundo subiu. Então, aquele com dificuldade, aquele com deficiência, aquele na média, aquele acima da média, estão subindo todo mundo, porque a minha maré, a minha criatividade, o meu enriquecimento também subiu. Ok? Então, o que a gente precisa entender é que mesmo que a gente enriquecesse o ambiente escolar para todo mundo, quem é altas habilidades ainda se destaca, né? Pensem que é aquela criança, gente, que não tem, ela não se sacia facilmente, né? Ela aprendeu aqui, já quer ali, já está aqui, já pensando ali. É essa criança. Então, eu penso assim, que esses 3 que estão aqui colocados mostram muito para nós isso, né? Rubinho Barrichello e Felipe Massa, excelentes pilotos, são os bons alunos, fizeram o dever de casa. Mas nós temos do outro lado o Senna, né? A gente nem precisa falar nada, eu duvido aqui que alguém não goste do Senna, né? E não é nem nós que não conhecemos ou conhecemos porque é brasileiro. Ele é conhecido mundialmente, né? A McLaren ali anunciou um ranking com os melhores pilotos da história da equipe, tricampeão mundial de Fórmula 1 pela escuderia, Ayrton Senna recebeu a honraria de principal nome da classificação, superando outros mitos como o Alan Prost, que eu gosto muito, o Alan Prost, principalmente. Né? Ali, ó, ele também, ó, outros 2 brasileiros aparecem, o Fittipaldi e o Nelson Piquet. Só que, aí ele fala assim, de acordo com a equipe, é o 40º competidor da história. Ou seja, não é Karina que está falando, o mundo reconhece o Ayrton Senna como alguém que superou. Ele ultrapassa os limites do bom aluno. Ele ultrapassa os limites do bom aluno. E, em geral, quando a gente começa a trabalhar nas escolas, no sentido de identificar os alunos
os professores tendem muito a mandar para nós os bons alunos, né? E quando a gente trabalha ali com a suplementação, nem sempre os bons alunos conseguem ir, eles vão indo, né? Mas às vezes, no meio do caminho, não era aquilo que eles queriam, eles não têm tanto compromisso com a tarefa como o que tem altas habilidades e assim por diante. Então, a gente está falando do Ayrton. Quando a gente fala de altas habilidades, é desse cara que a gente está falando. É desse perfil de estudante que a gente está falando. Então, são alunos, gente, que realmente, eu falo assim, eles transbordam. Uma criança com altas habilidades, ela transborda. Ela sobra. Sabe o que é sobrar? É aquela coisa que você fala assim, uau, tem uns que falam assim, fora da caixinha, fora da casinha, né, fora da caixa, né, algo assim. Em tudo? Não, gente, não é em tudo. É naquilo que ela tem o talento, é aquilo que ela tem a habilidade superior, né? Pensa lá o alemão, um cara extremamente criativo, né, nas artes plásticas, né, dislexo, tem dificuldades em outras áreas, né, e tinha as outras dificuldades lá, enfim, né, então naquilo que ele tem habilidade superior, ele transborda, né, e eu gostaria de ver essa menininha aqui, eu não sei se vocês vão conseguir, a gente não precisa ouvir, é só ver, né, para mostrar para vocês essa coisa do transbordar. Olha essa menina, por favor. Mir. Minha mãe ligou. Você não quer ligar para ela e falar que eu tô no... Então, isso é o transbordar. Sobra em expressão, né, em jeitos. E a gente vê o fundo, assim, os outros treinando, estudando, né, a gente consegue identificar os bons alunos dos que têm altas habilidades ou um talento, né, superior. Sobra. É isso que a gente fala da criança com altas habilidades. Então, é dessa criança que a gente vai falar. É para essa criança que nós estamos aqui. Para falar dessa criança que transborda, que se destaca. Né? A Cupertino e Abreu vão dizer no livro Altas Habilidades, né? Não me lembro agora o nome, depois eu vou ver. Elas falam assim, que uma primeira identificação, a identificação mais certeira que a gente faz, é aquela quando a gente fala assim, nossa, como aquela criança, igual a gente poderia ver essa menina assim, como ela dança, olha o jeito dela, olha o carisma, os gestos, essa é uma primeira identificação. E, em geral, essa identificação, ela é correta. Se a gente acompanhar essa criança e for estudando essa criança, a gente vai ver, né, que ela vai se destacando. Né?
é dessa criança que a gente está falando. Aí eu vou deixar um pouquinho para vocês falarem. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que abriram o áudio. Quem quer falar um pouquinho? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Inclusive, tem um trabalho, tá? Acho que é esse livro. Altas Habilidades, é isso mesmo. Obrigada, Letéia. Um bom filme nessa tentativa do limite, mostrar a história. Ótimo, a gente vai pegando todas essas dicas aqui, pessoal, para ir trabalhando depois. A Breno. Ó, o Breno, inclusive tem um trabalho publicado em que realizei uma análise de caso da vida desse advogado. É verdade, que a professora acabou de falar. Quem tiver interesse, é verdade. O Breno, que legal que você está aqui, Breno. Foi um dos meus alunos nessas disciplinas que eu ministro, na disciplina que eu ministro optativa aqui, né? E eu sempre peço para eles fazerem um relato, alguma coisa assim, da vida de pessoas, e foi o Breno mesmo que me apresentou a esse advogado. Bem legal, bem lembrado. Né? Então, gente, eu queria ver se vocês querem falar alguma coisa para a gente já encerrando. Temos muitas coisas para falar, né? Mas não assim, eu vou falando aos poucos, vou apresentando algumas coisas para vocês e todo encontro a gente vai falando um pouquinho. Mas eu não vou ficar só eu falando, né? Igual semana que vem não, dia 18, como eu já falei para vocês, nós vamos trabalhar TDAH e altas habilidades e TEA e altas habilidades. Imperdível, imperdível. Alguém quer falar alguma coisa, gente? De tudo que foi dito, vocês se viram alguém, né? Ou viram alguma coisa que vocês nunca viram? Falam, olha, eu nunca tinha prestado atenção nisso, nunca tinha visto isso como um sinal de algo que é positivo e não algo que é negativo. Ou, muitas vezes, a gente tende também a naturalizar alguns sinais, né? Pensar que essa menina dançando desse jeito é algo natural e deixar para lá. E não é, isso não é natural, né? É natural que uma criança nessa idade faça o que ela faz? Né? Então, essa é a pergunta que a gente tem que sempre se fazer. E uma das coisas que a gente vai trabalhar aqui é as fases do desenvolvimento humano, né? Quanto mais nós soubermos isso, melhor. Porque, assim, a gente tem que perder a tendência de naturalizar alguns sinais. A Cristina Delou, uma especialista nessa área, muitíssimo famosa no Brasil, né? Ela sempre diz isso, ela fala... Né? Temos que nos perguntar, isso é típico para uma criança dessa idade? É esperado que uma criança dessa idade faça isso? Se a resposta for não, a gente tem que olhar para essa criança de uma outra maneira. Tem que, na verdade, chegar ali perto e olhar, acompanhar. Se a gente não conseguir responder, vamos buscar quem possa nos ajudar a responder. Fala, Dani. Bom, eu quero primeiro agradecer o convite, foi a Raquel que me convidou a participar do grupo. Que legal. Desde 2017 eu estou na área da educação, então pouco ainda. E desde então eu não parei mais de estudar, né? E eu achei super interessante entrar num grupo desse, porque acho que foi em 2018, eu fui numa palestra de um cara que ele veio, não um gringo, e ele foi dar uma palestra no CEDET, né? E ele começou a falar, e eu falo assim, às vezes a gente acha que tá tão longe da gente, né? Como professor também, e ele falava e eu via o meu irmão, porque eu sempre fui aquela aluna que estudei na classe a vida inteira. Só que, assim, a vida inteira eu sofri muito, porque até hoje eu tenho que estudar muito para passar no concurso, para passar no seletivo, para ir bem em alguma coisa. Então, eu tenho que estudar demais, eu tenho que realmente dedicar. E o meu irmão, ele é uma pessoa que ele sempre estudou, ele chegou a estudar na sala E. E a minha mãe
nossa, minha mãe ficava louca com ele, né? Só que eu via nele, desde pequeno, ele era muito inteligente. Então, eu sempre fui a mais lerdinha e ele era demais inteligente. E até hoje, graças a Deus, hoje ele tem uma loja, né? São 2 lojas e ele começou como mecânico. Na realidade, começou a lavar carro no posto de gasolina. E hoje ele já tem 2 lojas, 2 centros automotivos. Mas ele é aquela pessoa, igual você falou, ele estava construindo e ele foi fazer o orçamento do portão da casa dele e o cara cobrou um X lá. E ele foi lá, comprou a máquina de solda, já pensando em colocar na oficina, e fez o portão. E o portão ficou perfeito. E eu falo assim, gente, eu tô fazendo curso na faquinha para soldar coisa pequena. E ninguém deu aula para ele. Mas ele é assim, ele pega qualquer coisa, monta e desmonta, assim, sabe? Ele pega a bicicleta, ele monta, desmonta. Se quebra a minha máquina, ele mesmo compra a peça, ele troca. Então, assim, ele ainda eu falo assim para ele, Rô, você tá bem, né? Melhor que eu. Mas se você tivesse feito uma engenharia, você tava milionário. Que legal. É interessante isso. Eu aconselho muito você ler esse texto da revista Época, porque o Giovanni, um amigo deles, fazia muito isso, o montar e o desmontar as coisas, né? Isso é bem típico, dessas pessoas, assim, com esse perfil. Vou até colocar aqui, gente, o link do livro, do artigo do alemão, para vocês lerem, para a gente discutir na semana que vem. Mas é isso, quando a gente começa a observar características de usabilidade, eu nem estou falando de tantas características, comecei só aqui, né? A gente começa aí, tudo bem, querida? Vendo realmente, identificando as pessoas, né? E aí tem alguns professores que falam assim, nossa, mas eu já deixei passar tantos por mim, do jeito que você fala. E com pesar na fala, sabe? Com pesar na fala, eu falo, gente, né? Passou, não temos o que fazer. Se ele ainda estiver na escola, avise para quem está lá, né? Mas se já passou e não está mais no teu campo de visão, né? Que os próximos não passem. Que os próximos não passem. Né? Então, esse é o objetivo. Esse é o objetivo, né? Os pais sofrem com essas crianças também, gente. Sofrem. Nós vamos ver aqui relatos de mãe, de gêmeos, um com altas habilidades, outro não. Pensa essa mãe, né? Crianças aqui, né? Pensa essa mãe que tem 4 crianças, 4 filhos, a mais velha não tem altas habilidades e não tem TEA. Os outros 3 têm TEA e altas habilidades. Pensa essa mãe sendo TEA e com altas habilidades. Pensa esse ambiente. Eu conversei com ela, eu queria trazer ele e colocar no meu colo. Falei, que relato lindo, né? Quanta coisa bonita você tem para contar para muita gente, né? Que está na mesma situação, ou situação semelhante à sua. Né? Então, assim, receber o diagnóstico que um filho tem deficiência é muito penoso. Mas receber também, não se recebe um diagnóstico que o filho tem altas habilidades em geral, né? Porque não se faz diagnóstico disso, porque não é uma doença, né? Mas você ter um filho em casa que você não entende porque ele não quer mais ir na escola, porque ele acha aquilo chato, porque ninguém mais entende, porque ele não pode mais levantar a mão para perguntar, porque ninguém mais suporta isso, né? Isso também é um desafio para esses pais, né? Então, nós temos que disseminar esse conhecimento mesmo e vendo essas características para que a gente possa ir entendendo e discutindo e atendendo esses alunos. Eles precisam de atendimento, e cabe, né, a nós, de alguma maneira, ou porque a gente atua com eles diretamente, né, ou atua numa secretaria, numa diretoria, e aí então vou propor curso, vou colocar um ATPC e vou fazer isso, ou é porque eu conheço alguém que pode atender aquele aluno,
que, né, se destacou em uma área, então isso a gente precisa fazer, Quem mais quer falar alguma coisa? Eu vou sempre deixar uns tempinhos para a gente conversar. Eu quero agradecer muito, me emocionou, você me conhece que eu sou muito chorona já, né? Mas a palavra-chave é entediado. Eu escutei muito isso do Lucas, até hoje brigamos, discutimos ainda por, isso não é para mim, eu não quero voltar para a escola, e já mudamos de escola, você sabe disso, e é uma dificuldade, né? O dia que a psicóloga passou o resultado do teste do QI dele, eu chorei muito por isso. Eu sabia que não ia ser fácil, né? Mas quero agradecer muito, assim, que vocês nos norteiam diariamente. E é por ele que a gente tem que tentar fazer tudo isso para que vocês consigam, com toda essa força de vontade que vocês têm e esse empenho, além de nos entender, né? Porque eles são realmente muito julgados, né, Karina? Muito julgados. Como que é inteligente e não tira 10 em tudo, né? Como que é inteligente e não sabe isso? O Lucas passou por muitas situações muito difíceis. E hoje a gente vê que existe anjos na vida da gente que nos norteiam. Então, eu quero agradecer muito e tenho certeza do quanto eu posso contar com vocês. Que ótimo. Conte mesmo. Eu que agradeço. E a Elô vai falar com a gente dia 15 de abril. Estará num painel com a gente dia 15 de abril, junto com a Bianca, falando dos gêmeos dele. Ou seja, chorar, né? Chore se quiser, não tem problema, Elô. Né, o negócio é passar. A Rosimeire também vai vir falar com a gente, porque ela tem muitos alunos para compartilhar com a gente, a Érica também. Né? Enquanto você estava falando, depois que eu entrei para o CEDET, desde quando a gente entra em educação especial, você começa a prestar atenção nos sinais, né? A gente fica muito observadora. Acho que como professora eu já era, de prestar atenção, né? Porque eu acho que quando a gente presta atenção, a gente descobre um monte de coisa nas crianças, né? E depois do CEDET, mais ainda, então eu fico prestando atenção nos sinais, né? A gente acha sinais nos amigos, nas pessoas da família, a gente vai prestando atenção e vai vendo que cada um tem ali de... Por que sobra tanto isso nele, né? A gente, com as colegas de trabalho que a gente tem, a gente vê que sobra muita coisa que você colocou, transborda mesmo. Então, eu acho que é isso. Né? E quando você estava falando, eu estava aqui pensando, como que a gente fica atenta, a gente começa a prestar, que eu acho que é um caminhozinho, sabe? Prestar atenção mesmo, né? No que está à volta, nas reações, enfim. É isso. A gente, com o maior prazer, a gente vai trocar, sim. Claro que vai. Claro que vai, e precisa, é isso mesmo. Quando a gente começa a ver os sinais, entender esses sinais, eles não passam mais despercebidos para nós, gente, e nos incomoda. E aquilo que nos incomoda, ou nos paralisa ou nos faz andar, não tem outro jeito, né? Tem mais tendência de nos fazer caminhar. Então é isso, que sejamos incomodados o tempo todo, né? Vamos até o fim do ano nos incomodando nesses encontros cada vez mais. É isso que eu desejo para todos nós. Alguém mais quer falar? Oi, Karina. Boa noite. Posso falar? Pode. Aí depois o Lucas vai falar, porque o Lucas está estreando no grupo aqui também. Por favor, Débora. Então tá bom. Vou abrir um pouquinho só para o pessoal me conhecer e depois eu já compartilho a tela e vou ser breve, prometo. Tá bom. Meu nome é Débora, eu sou a mãe da Iane, agradeço a Karina pelo convite e vou fechar rapidinho aqui porque eu já vou compartilhar, tá bom? A Débora vai também estar falando com a gente aqui. Que dia que é a Débora? A Débora é 1º de abril. A Débora e o Lucas vai estar falando na parte da superdotação acadêmica e o enriquecimento curricular. Né? Então, eu faço questão, gente, de dividir. Né? Eu não vou monopolizar isso daqui de jeito nenhum.
não forma alguma, né? Vocês têm muito para compartilhar, e eu quero compartilhar. Lucas e sua esposa. Tem que abrir o áudio. Na verdade, boa noite, pessoal. A Flávia, minha esposa. Na Oi, verdade, Flávia. meu nome é Maicon, nós somos da área da saúde. Eu sou médico, ela é enfermeira. E nós somos indicados pela Débora, né? A filha da Débora está na sala do Lucas agora, aqui em São José do Rio Preto, na Maple Bear. E a gente vem numa luta muito grande, assim, eu acho que a Débora está sendo para a gente aí uma luz que indicando vocês, porque a gente sofre muito com o Lucas no dia a dia, porque, assim, já aconteceu de fazer uma prova de matemática, e a prova, ele é da exatas, né? E a prova dele, ele fazer tudo em pauzinhos, como a professora relatou, e ela deu 0 para ele, e até foi ríspida com ele, porque ela nem imaginava que ele sabia já algarismo romano, e ele fez a prova inteira em latim, porque eles não tinham aprendido, e atrás ele fez as contas normais, mas ao invés de ele pôr onde tinha que colocar, ela colocou lá. E isso gerou um transtorno muito grande para a gente, né? Porque ela não soube lidar com isso, e ele também não teve a maturidade para se expressar da forma que precisava. Então, com isso, ele fica introspectivo, ele é introspectivo. Mas o maior problema nosso, por exemplo, a gente chega em casa, ele desenvolve um avião, põe ventiladores em volta e ele quer que o avião fique durante 35 segundos naquela rotatória dele, lá na trajetória. Enquanto ele não consegue, ele fica fazendo cálculo e tal. E ele se encontrou muito com a Yane, né, que é filha da Débora, que ela antecipou, acelerou 1 ano, e agora ele está na escola já tem 7 para 8 anos. E aí eles começaram, né, e até surpreendeu a gente, começaram os dois fazerem, decodificar os códigos, que a gente nem sabe quais são. E só que para nós, qual que é o nosso maior desafio? O Lucas ser criança, entendeu? Porque, infelizmente, a sociedade não está preparada para isso. E então, assim, desde familiares e até mesmo os colegas, os pais, os colegas da escola não conseguem entender, né, assim, a nossa família e tal, e às vezes a gente exacerba um pouco no jeito de falar, tal. Então nós já escutamos de parente assim: nossa, mas será que o Lucas é tanto isso que você... Mas a gente não acha, não é que a gente quer, entendeu? Então, mas isso desperta nas pessoas, não sei se é uma frustração, o que é, que as pessoas não entendem a nossa agonia interna em casa, entendeu? Que é para um pai, por exemplo, que eu já passei, eu e a minha esposa, hoje ele já melhorou muito, ele faz terapia e tal, mas a gente levar ele num aniversário, ele vê todas as crianças brincando e ele não conseguir entrar para brincar. E ele, quando consegue, ele é uma criança agradável, uma criança alegre e tal, mas o problema é esse gap para ele conseguir essa interação. Então, e aí ele encontra no estudo isso, né? Assim, a ganância dele. Então, ele chega, dá até arrepio quando ele chega para conversar com a gente, porque cada dia tá mais avassalador. Minha esposa, mamãezona, ela incentiva muito, estimula muito, mas a gente não tem ferramentas para isso, né? A gente não entende, para nós é tudo muito novo. Então, é isso, nós estamos muito animados, muito satisfeitos e muita esperança com essa ferramenta que vocês vão compartilhar com a gente, nós trocarmos experiências. Que bom, obrigada pelo seu relato. E eu não tinha tentado, que era o nome do seu menino e não o seu, né? Foi falha minha aqui. E do seu relato, me faz me lembrar muito, né? Tanto da Heloísa, foi uma das primeiras que veio, a Débora, né? Vai chegando um momento que vocês não têm mais resposta para as perguntas dos filhos de vocês, né? Não tem. E chega nesse momento, que vocês, em geral, percebem assim, ó, tem alguma coisa aqui que não encaixa, né?
Porque, assim, não é parecido com os filhos dos irmãos, dos amiguinhos, não é. Não é. E é o que você fala mesmo. Aí você conta o teu, aí vocês vão acabando até parar de falar. Vocês vão parando até de falar, né? Porque, assim, faz mais mal do que bem, né? Exato, E, infelizmente, é só nesse momento que acabam indo buscar alguma coisa. Fala, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. A Débora veio desesperada nesse sentido. Né? Eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não consigo mais responder. Né? E com o seu menino, com o seu menino que ela está jogando xadrez, né? É ele mesmo, E é assim, a nossa maior briga nesses 7, 8 anos da escola, ele termina as atividades em 5, 10 minutos e ele não tem estímulo nenhum pela escola, entendeu? Então, ele é o garoto problema, entendeu? É o garoto sempre. Problema. E aí a Flávia, minha esposa, é sempre muito rígida com ele e tal, mas ele fala, mas eu já fiz, entendeu? O que eu vou ficar fazendo? Lá? Exatamente. Mas, enfim, estamos aí. As pesquisas dizem que os alunos, principalmente os acadêmicos, superdotados acadêmicos, são os que mais perdem tempo nos bancos escolares. Tem pesquisas que falam isso, não sou eu falando. Tem estudos que falam. Principalmente, nós vimos hoje um pouquinho, né, do produtivo criativo e do superdotado acadêmico. Principalmente o acadêmico é o que mais perde tempo nos bancos escolares. Cientificamente já estudado. Né? Não é à toa, porque a escola, até mesmo pelo jeito que ela foi criada e como ela funciona para a maioria. Ela é um coletivo, ela não trabalha com a individualidade, infelizmente, né? Então, quando ela trabalha com o coletivo, esse professor que já também está saturado, né? Tem vários outros problemas para ele, né? O que ele vai fazer com o Lucas, que já terminou, com aqueles outros que nem estão na metade ainda do que ele já fez? Exato. Como que eu vou fazer com esse, se a maioria ainda está no meio do caminho? Mas uns ainda estão no início. Karina, o que eu acho que a gente mais, que também para o professor deve ser muito, muito desesperador, por exemplo, como que o professor vai imaginar que o Lucas vai trazer uma PA e uma PG para ele, que ele nem imagina que talvez ele, assim, ele nem tenha esse preparo ainda, porque não é de exatas, nada, sabe, lá. Então, ele não está preparado para responder isso, entendeu? Exatamente. E isso deve ser desesperador para o professor também. A gente não culpa o professor, né? Infelizmente, assim, o Lucas tem que se adaptar ao mundo que ele vive, né? Não deveria ser assim, né? Hoje nós vimos aí um caso de um advogado, né, que fez em 24 horas o ensino médio. Por exemplo, a gente foi para Orlando e aí você pergunta para qualquer criança, onde você quer ir? Disney. Não, ele queria ir para a SpaceX, né, que é para a NASA, o sonho dele é ir para a NASA, ou ele quer ir para a China. Ele não quer ir para a Disney, entendeu? Então, mas enfim, hoje a gente já não fala mais, entendeu? A gente troca as experiências, eu e minha esposa, nós nos recluímos, assim, mas porque não faz bem nem para ele, nem para as pessoas. Ele precisa estar mais com os pares. A gente vai ver o que a gente consegue fazer. Legal. Bom, muito bem, gente. Eu quero agradecer. Eu consegui aqui trazer o slide. Sim. Peraí, vamos lá. Já tira isso? Esses slides são sobre o quê, Débora? Rapidinho. Eu preparei aqui e ele é breve. Sobre as altas habilidades, vou falar sobre as altas habilidades, sobre a Iane. A Iane faz parte do RAIS, Rede de Atendimento Integral Superdotado, tem 9 anos, fez a aceleração escolar, era para ela estar na 5ª série, hoje ela está na 6ª série, faz Kumon desde os 4 anos,
Na Unesp, ela participa das disciplinas de matemática, física, robótica e xadrez, sempre com supervisão psicológica. O jogo predileto, xadrez online. Católica, começou catequese esse ano. O hobby da Iane é pesquisas minuciosas na internet e leitura avançada, fluente em inglês e espanhol. E aí eu preparei algumas questões bem rapidinhas das perguntas que a maior parte das pessoas sempre tem curiosidade para saber como é que ela é. Ô, Débora, mas eu vou te pedir para você guardar isso para o seu dia de fala, dia 1º de abril, pode ser? Vou falar os slides, eu pensei que era hoje. Pode ser, porque aí você vai ter o teu tempo para falar com todos os detalhes, né? Juntamente com o Lucas. Ai, tá. Não tem problema. Eu fico muito feliz. Vocês estão vendo, né, gente? A gente trabalha aqui com pessoas engajadas. A gente faz o convite e é isso. A Débora sempre foi muito entusiasmada para falar da Iane, né? E também com o nosso projeto, com as atividades. Então, a gente tem muito prazer, né? Por isso que eu chamei a Heloísa para falar, a Débora para falar, a Bianca também para falar, né? Justamente por causa disso. Porque vocês, pais, principalmente os que estão entrando agora, precisam ouvir pais com os mesmos problemas, né? Filhos parecidos com os de vocês, né? Filhos que falaram mais cedo, andaram mais cedo, fazem cálculos, né, mentais rapidamente, estão lá, igual como o Marco falou, né, leva uma PA para uma professora que não é da alçada dela aquilo, então o que é isso que esse menino está falando, né? Que desajustado, não é momento para isso e tudo mais, N coisas que podem se falar, né? Karina, então depois você me passa a data direitinho e o horário, porque sim, senhora. Loucura, hoje foi loucura. 1º de abril, mas eu vou falar direitinho. Gente, e por hora eu quero agradecer, né? Eu espero muito que esse grupo se firme, né? É o nosso grupo, não é o grupo da Karina, é o nosso grupo. São vocês que vão fazer esse grupo acontecer. Espero que a gente possa dividir muitas e muitas mais experiências, compartilhar ideias, dicas e encaminhamentos, porque é isso que a gente precisa fazer. O nosso próximo encontro, depois eu vou deixar lá no grupo, mas vocês já anotem aí, por favor, é dia 18 de março, né, com um painel que vai falar da dupla condição, TDAH e altas habilidades, e TEA e altas habilidades. É imperdível. Nós vamos abrir um canal no YouTube, vamos colocar essa live lá, para que mais pessoas participem. Peço para vocês curtirem o nosso Instagram, e vamos fazer aquilo acontecer. Do mais, que vocês fiquem com Deus, tudo de bom. Estou no WhatsApp para todo mundo, tá? Que vocês precisarem e eu puder ajudar, eu farei. Muito obrigada, gente. Obrigada. Um beijo. Outro. Obrigado, tchau.